Bitcoin pode bater 200 mil dólares em 2025. É muito bom ouvir isso no meio de uma semana em que o mercado todo está corrigindo, o mercado todo está caindo. E essa previsão de Bitcoin 200 mil dólares não é uma previsão minha, é uma previsão da Bitwise, uma das maiores casas de investimento de cripto do mundo, que ela prevê que o Bitcoin vai bater 200 mil dólares em 2025, o Ether vai bater 7 mil dólares e Solana vai bater 750 dólares. Mas apesar de eu ter pego aqui uma previsão de uma das empresas que é a maior referência, uma das maiores referências de investimento em cripto do mundo e que historicamente é muito assertiva nas suas previsões, eu também concordo em grande parte com todas essas previsões de preço. Na verdade, eu sou um pouquinho mais conservador. Eu olho para 2025 e eu imagino o Bitcoin tradando ali na faixa entre 150 e 200 mil dólares. Ou seja, eu vejo ainda muito potencial de crescimento para o Bitcoin nesse ano, para o mercado cripto nesse ano. Eu entendo que 2025 tem catalisadores muito positivos, muito fortes para fazer o mercado cripto como um todo e principalmente o Bitcoin continuar subindo, continuar surfando essa fase de alta que ele está passando. E é justamente isso que eu vou falar no vídeo de hoje, compartilhar minha visão para o Bitcoin, para o mercado cripto ao longo de 2025, falar também desses catalisadores, para a gente entender por que, na minha visão e na visão da maior casa de investimento em cripto do mundo, a gente ainda está no movimento de alta do mercado cripto. Então se inscreve aqui no canal enquanto roda a vinheta. Bora lá pro vídeo, pessoal. E esse vídeo especificamente ele vai ser feito em duas partes. A primeira parte falando sobre os pontos positivos do mercado cripto para 2025 e a segunda parte falando sobre os pontos, os catalisadores negativos. Porque sim, existe o risco do Bitcoin não chegar em 150 mil dólares. Na verdade, do Bitcoin não voltar a ultrapassar os 100 mil dólares. Existe esse risco. Nesse vídeo a gente vai falar dos catalisadores positivos, num próximo vídeo dos catalisadores negativos, os maiores riscos. Se inscreve aí no canal para não perder esse próximo vídeo. Mas já falando dos catalisadores positivos, eu compartilhei essa imagem nas minhas redes sociais sobre o que eu imagino que são essas forças positivas e negativas que vão agir dentro do mercado cripto ao longo desse próximo ano. E o exercício que a gente vai fazer dentro do vídeo de hoje é analisar, num ponto de vista mais fundamentalista, os catalisadores positivos. A gente não vai aqui abrir gráfico e falar, olha, já que no ciclo passado o Bitcoin bateu o topo X dias depois do halving, nesse ciclo vai ser igual. Eu não gosto desse tipo de análise, eu não acredito nesse tipo de análise. Eu acredito em estar constantemente avaliando os catalisadores do mercado ao longo dos próximos 6, 12 meses. Entender o que pode agir do ponto de vista positivo no mercado e do ponto de vista negativo. E se os catalisadores positivos forem mais fortes que os negativos, a gente tem uma perspectiva melhor, mais positiva para o mercado. E dentro dessa série de catalisadores positivos que eu listei, e que é o que a gente vai discutir, a gente vai conversar hoje sobre, eu queria começar justamente pelos dois catalisadores que eu acredito que são os mais importantes, os dois motores que podem fazer com que esse ano de 2025 seja muito positivo para o mercado, que o Bitcoin, pelo menos do patamar que ele está nesse momento, dobre de preço em 2025. Esses dois catalisadores é uma possibilidade de compra de Bitcoins por parte do governo americano, mas principalmente uma melhoria regulatória muito grande, uma mudança muito grande do panorama regulatório em torno do mercado cripto. Para ilustrar o que eu vou falar a partir de agora, eu queria mostrar uma fala do presidente Trump na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Valores de Nova York, sobre o mercado cripto. Vamos ouvir o que ele falou. How about a crypto? Really, we do need, I think, your embracing of crypto, very different from the previous administration. Strategic Petroleum Reserve, like, for crypto? Yeah, I think so. We're going to do something great with crypto because we don't want China or anybody else, and not just China, but others are embracing it, and we want to be the head. We're going to be ahead of AI. We're going to be way ahead of AI, and we've Beleza, vamos lá. O que o Trump falou aqui? Ele falou basicamente, nós queremos fazer coisas muito boas com o mercado cripto, porque nós queremos tomar a liderança dentro desse mercado, porque nós não queremos que a China ou qualquer outro tome essa liderança. Isso não é nenhuma novidade dentro do que o Trump vem se mostrando dentro da sua campanha, do que o Trump se mostrou dentro da sua campanha para presidente, um presidente extremamente pró-cripto, primeiro se posicionando de uma forma contrária à última administração, a administração Biden, que foi muito contra a cripto, ele se posicionou de forma contrária, obviamente como uma pauta presidencial, como uma pauta de campanha, mas também sempre deixou claro como ele vê que os Estados Unidos precisa estar na liderança dessa indústria, na liderança da indústria de tecnologia cripto. Isso aqui é muito interessante por alguns motivos que me fazem acreditar que esse posicionamento do Trump pró
cripto, pró o mercado cripto, não é apenas uma pauta de campanha, não é apenas uma pauta para buscar esses votos durante a campanha e depois esquecer completamente disso. Os Estados Unidos, ele vem perdendo a sua hegemonia como um país dominante, como uma potência dominante mundial em várias partes, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista militar e principalmente do ponto de vista tecnológico. Acredito que esse seja o pilar econômico em que os Estados Unidos mais vem perdendo força em comparação com outras potências, principalmente a China. A gente consegue ver que os Estados Unidos hoje ele já tem uma representatividade muito pequena e isso vem diminuindo ao longo do tempo em o que pode ser, o que é considerado uma das principais tecnologias hoje no mundo atual, que é a tecnologia de produção de semicondutores. Hoje a gente já tem ali China, Taiwan, que é basicamente a mesma coisa, Japão como as grandes lideranças dentro dessas indústrias. Então os Estados Unidos ele entende que para se posicionar como uma potência, para continuar sendo uma potência tecnológica no mundo, ele precisa ser um grande centro de desenvolvimento, de produção e principalmente um centro econômico em torno dessas indústrias. E isso, como ele mesmo falou ali dentro da sua entrevista, inclui cripto, inclui inteligência artificial e por aí vai. E como que o Trump, os Estados Unidos e a nova administração devem e tendem a se posicionar, se tornando justamente essa liderança e atraindo a indústria cripto para perto de si, mudando o panorama regulatório, criando um ecossistema regulatório favorável à indústria cripto. Primeiro, parando de atacar a indústria, criando uma regulação que as empresas de cripto conseguem se desenvolver lá de uma maneira muito clara e principalmente tendo uma regulação um pouco mais permissiva, benefícios fiscais, benefícios para o desenvolvimento dessas indústrias dentro do mercado cripto. É muito provável que esse tipo de coisa aconteça. Eu já destaquei a importância dos Estados Unidos se posicionar como uma indústria na fronteira, na liderança do mercado cripto e também porque o Trump, ao seu redor, ele terá um Congresso, um Senado muito pró-cripto. A gente teve aqui nessa imagem, mostra a quantidade de senadores, a quantidade de deputados eleitos que são pró e contra cripto, abertamente declarado a favor ou contra essa indústria. E a gente vai ter, ao longo desses próximos anos, a administração mais pró-cripto da história do mercado cripto. Então isso tende a ser não só uma pauta do presidente Trump por si só, mas também do vice-presidente. O J.D. Vance é um vice-presidente amplamente pró-Bitcoin, pró-cripto, muito provavelmente do novo presidente da SEC também, que é o principal órgão regulador dentro dos Estados Unidos, e também dentro do Senado, dentro do Congresso. Então, sim, eu vejo uma perspectiva de que 2025 a gente pode ver muita coisa positiva do ponto de vista regulatório dentro do mercado cripto, e os impactos que isso pode ter no mercado são muito positivos. Essa é a primeira forma que os Estados Unidos pode e deve se posicionar para puxar essa indústria para perto. A segunda forma já é uma discussão um pouquinho mais complexa, não tão fácil de sair do papel, mas que se de fato acontecer pode ter impactos gigantescos dentro do mercado. E aí, na minha visão, 150, 200 mil dólares passam a ser uma projeção conservadora para os próximos anos do mercado cripto, que é a possibilidade de uma criação de uma reserva estratégica de bitcoins. Essa é uma proposta de uma senadora chamada Cynthia Lummis, que ela é também amplamente pró-cripto e já foi desenvolvido e divulgado esse programa de compra de bitcoins por meio do governo americano. A grande lógica aqui é um programa de compras de 200 mil bitcoins por ano pelo período de 5 anos, ou seja, 1 milhão de bitcoins, o que colocaria ali os Estados Unidos como top 5, top 3 maiores detentores de Bitcoin de todo o mundo, e também esses Bitcoins eles não poderiam ser vendidos ao longo dos próximos 20 anos. Eles só poderiam ser utilizados para amortizar, pagar a dívida pública americana, e esse investimento, essa reserva estratégica de Bitcoin funcionaria como uma proteção contra o próprio governo americano, contra uma possível mudança monetária mundial, uma possível desvalorização da moeda. A gente está vivendo um cenário de inflação completamente descontrolado, dívida pública histórica dentro dos Estados Unidos e gastos públicos extremamente descontrolados também. E essa reserva estratégica de Bitcoin serviria como uma proteção a isso, como uma forma dos Estados Unidos se posicionar também na vanguarda dentro do mercado cripto, e esse valor em bitcoins futuramente poderia ser utilizado para pagar parte da dívida americana. Obviamente a gente está falando aqui de uma discussão muito mais sensível, porque a gente está falando de aprovar gastos
públicos, de uma mudança no orçamento americano. Da onde vai sair esse dinheiro? Não é como se os Estados Unidos estivessem com muita grana e pouco endividado para sair gastando dinheiro com qualquer coisa, principalmente 1 milhão de bitcoins, que é uma quantia extremamente relevante. Muitos defendem que esses valores deveriam sair da reserva de ouro dos Estados Unidos. De qualquer forma, a gente está falando aqui de um movimento muito ousado, que não é tão provável assim que aconteça, pelo menos no curto prazo, mas que, se acontecer, pode desencadear um movimento global. Gabriel, o que você quer dizer com desencadear um movimento global? Outros países seguirem os Estados Unidos. Se os Estados Unidos fizer isso, praticamente todos os países do G7, do G20, vão tentar criar programas muito parecidos. Nas últimas semanas, inclusive, já foram divulgados alguns documentos mostrando a intenção da própria Rússia buscar ter uma reserva de bitcoins, querer discutir uma reserva também de bitcoins dentro das contas do seu país, e o próprio Putin, em alguns momentos, discutindo sobre a necessidade de ter ou não uma reserva em dólar. Por que ter uma reserva em dólar se os países, o mundo pode proibir isso? Ele fez isso citando os embargos econômicos que a Rússia recebeu pós-guerra da Ucrânia. E ele citou o Bitcoin, justamente pelo Bitcoin ele não poder ser proibido, não poder ser confiscado. Então o que a gente pode ver em termos de movimento global é um aumento das reservas estratégicas mundiais dos países e uma força compradora muito grande por parte de países de Bitcoin. Caso essa reserva estratégica do Bitcoin dos Estados Unidos, que na minha visão é o grande cavalo de Troia desse movimento, caso isso realmente aconteça ao longo de 2025. Então esses dois motivos, possível compra dos Estados Unidos e de outros países de Bitcoin e uma mudança regulatória, são os primeiros catalisadores que eu olho para o ano de 2025 e falo, cara, isso aqui tem alguma chance de acontecer, e se acontecer, a gente tem um possível impacto positivo muito grande no preço do Bitcoin e puxando as outras criptos consigo. Porém, isso não é certeza de que vai acontecer, são possibilidades, mas existem outras novidades, notícias, outros catalisadores que também estão no meu radar e que podem acontecer ao longo de 2025 e podem ser muito positivos para o mercado. E eu queria discutir agora justamente a questão do investimento institucional, investimento por grandes investidores, investimento por grandes empresas, entrando e começando a investir no mercado cripto. Na verdade, não começando, acelerando seus investimentos. Um dos motivos dessa previsão de $200 mil do Bitcoin da Bitwise é a questão dos ETFs. Ela considera que a demanda pelos ETFs ela deve se manter em alta e deve continuar crescendo ao longo de 2025. Contextualizando aqui, para quem não entendeu o que eu estou falando, os ETFs de Bitcoin, que são produtos de investimento de Bitcoin, produtos regulados, produtos institucional, onde grandes investidores podem investir em Bitcoin sem ter que abrir uma conta numa corretora, se preocupar com custódia, se preocupar com regulação e tudo mais. Esses produtos foram lançados pela primeira vez na história em 2024 e eles foram os melhores ETFs da história, os melhores ETFs lançados da história. A gente consegue ver aqui nesse gráfico, a barra verde é o capital que entrou nos ETFs de Bitcoin no seu primeiro ano, comparado com o primeiro ano dos ETFs de ouro. Então a gente teve um recorde atrás de recorde, uma demanda absurda por esses ETFs de Bitcoin no último ano e a demanda ela acelerou. A entrada de dinheiro, a entrada de investidores nesses ETFs acelerou muito no final de 2024. E a tendência para 2025, pelo menos a minha tendência, a minha visão, a minha leitura, ainda é muito positivo. Principalmente quando a gente vê grandes especialistas, aqui a gente está falando de um repórter da Bloomberg que cobre essa questão dos ETFs de Bitcoin e ele está abrindo aspas para uma fala do diretor de ativos digitais da BlackRock, que é a maior empresa de investimento do mundo e que tem justamente o maior ETF de Bitcoin do mundo. E nessa ocasião, ele falou, nós estamos apenas na ponta do iceberg para o Bitcoin e especialmente para o Ethereum. Olha só que legal. Apenas uma pequena fração dos nossos clientes investem nesses ETFs. Então é algo que a gente está muito focado para o próximo ano. Frases extremamente otimistas, assim, a gente sempre tem que ler, tem que interpretar com muita cautela, mas ela sinaliza que ainda tem muito espaço de crescimento para esses ETFs. E eles foram muito importantes no ano de 2024 para o mercado cripto. A gente viu o impacto de preço que eles tiveram, principalmente no começo do ano, e o fluxo que está entrando, o fluxo de investidores que está entrando nesses ETFs vem sendo dominante em termos de impacto no preço do Bitcoin. Então
Então a gente continua vendo uma entrada muito forte de novos investidores, grandes investidores dentro de cripto, dentro do Bitcoin especificamente, e isso tende a continuar acontecendo em 2025. Então é mais um motivo que eu olho para esse próximo ano e falo, cara, é um ano com grandes probabilidades de ser positivo para o Bitcoin. E por fim a gente entra no que, na minha visão, é o principal catalisador para esse próximo ano. É o que mais me convence que a gente ainda tem muito espaço para crescimento do mercado cripto, para valorização do Bitcoin, e o que pode ser o motivo por trás da entrada de capital nos ETFs, da entrada de grandes investidores, de uma procura muito grande por cripto, que é justamente o cenário macroeconômico que a gente deve viver ao longo desse próximo ano. Um cenário de cortes de juros nos Estados Unidos, possivelmente muitos estímulos econômicos nos Estados Unidos com a entrada do presidente Trump, que é um presidente que quer estimular e muito a economia americana, e possivelmente muitos estímulos econômicos na China também. Eu sou um grande defensor de que os ciclos de cripto são ciclos macroeconômicos. Eu falo isso sempre aqui no canal, em praticamente todas as análises que eu faço, porque quando a gente observa historicamente o comportamento de preço do Bitcoin e do mercado cripto, a gente vê uma correlação muito grande com a liquidez global. Gabriel, o que você está querendo dizer? A liquidez global basicamente é a quantidade de dinheiro que está entrando no mundo, a quantidade de dinheiro que está sendo impresso, a quantidade de estímulo que os governos estão fazendo, dinheiro que está saindo de poupança, de renda fixa e entrando em circulação, seja na economia real, seja nos investimentos. E esse gráfico, na minha visão, ele é o gráfico que mais elucida o comportamento que está por trás do preço de cripto. Na linha azul, é justamente essa linha da liquidez. Ela mostra se tem muito dinheiro entrando ou saindo do mundo. Quanto mais para cima essa linha está, mais dinheiro está entrando no mundo. Quanto mais para baixo, mais dinheiro está saindo do mundo. E a gente consegue ver dentro dos quadradinhos vermelhos como a linha azul e o preço do Bitcoin sempre estão muito correlacionadas. Na verdade, a correlação desse gráfico é de 0,85, ou seja, 85% das vezes que tem dinheiro entrando no mundo, o Bitcoin está subindo, que tem dinheiro saindo do mundo, o Bitcoin está caindo. E a gente viu que a gente passou em 2020 e 2021 um fluxo de entrada de capital, de dinheiro, de liquidez no mundo muito grande, e o Bitcoin teve um dos maiores ciclos da sua história, 2020 e 2021. De 2022 para cá foi uma saída, uma redução da entrada de liquidez no mundo, e inclusive uma saída de liquidez no mundo muito grande. E isso causou um dos piores bear markets também da história do Bitcoin. E agora a gente está justamente nesse ponto de inflexão, nesse ponto de virada, e que dinheiro está voltando a entrar no mundo, liquidez está voltando a entrar no mundo, porque todos os países ao redor do mundo estão cortando juros, que é um movimento que fala para as pessoas, tira dinheiro da renda fixa e coloca na economia, cortando juros e criando estímulos econômicos. Ainda não chegamos naquela fase da impressão de dinheiro desenfreada, mas a gente está dentro de uma fase que é chamada dentro da economia de expansão econômica, expansão, aumento da quantidade de dinheiro no mundo. A gente viu o começo desse movimento nos Estados Unidos, principalmente no último trimestre do ano passado, e no último trimestre do ano passado, vocês lembram, né? O Bitcoin saiu de 50, 60 mil dólares para quase 10 mil dólares, 110 mil dólares, quase dobrou de preço em 3, 4 meses. Óbvio, vitória do Trump, mas também cortes de juros. Então esse movimento de corte de juros, ele sim tende a continuar ao longo de 2025. Não se sabe exatamente qual vai ser a magnitude desse movimento de corte de juros e estímulos econômicos, tá bom? A gente precisa muito entender o cenário macroeconômico, o cenário da economia americana quando o Trump entrar. Pode ser que os próximos cortes de juros aconteçam ao longo do próximo mês ou só daqui 6 meses. Inclusive, é isso que o mercado está precificando, tá? Novos cortes de juros é quando essa linha azul do gráfico que eu estou mostrando na tela dá um degrau, né? Então o mercado está precificando que não vão ter cortes de juros até junho. Em junho vão voltar a ter novos cortes de juros. É a previsão do mercado nesse momento, mas isso deve acontecer, isso tende a acontecer em algum momento ao longo de 2025. O mercado está precificando que vai ter um corte de juros só em 2025. Na minha visão, é uma projeção extremamente pessimista. Eu acredito que a gente vai ter mais. Então a gente está num cenário de que o ciclo macroeconômico ele está apontando em uma direção favorável para cripto, para Bitcoin, para ativos de risco. Então tudo isso somado faz com que a gente olhe para esse panorama para 2025, e aqui eu não quero nem falar de 2026, tá? Eu não quero nem falar sobre quanto tempo vai durar esse ciclo de corte de juros, estímulo de liquidez. Mas quando a gente olha para os próximos 12 meses, a gente olha e fala, cara, vai entrar dinheiro na economia,
O governo americano muito provavelmente vai fazer muito estímulo, o governo chinês vai fazer muito estímulo, vai ter corte de juros, o que vai fazer com que as pessoas tirem dinheiro da renda fixa americana e migrem esse dinheiro para ativos de risco. Investidores institucionais, mesmo com a taxa de juros alta, já estão investindo nos ETFs de Bitcoin. A empresa responsável por esse ETF já diz que eles estão apenas na ponta do iceberg. E de um ponto de vista mais político, a gente tende a ver uma série de notícias positivas, com a maior nação do mundo falando: eu quero abraçar muito o mercado cripto. É por isso que quando eu observo o ciclo, como o ciclo de cripto vem se caminhando até agora e o que nos espera para os próximos 12 meses, eu entendo que a maior probabilidade que a gente tem é de uma continuação da alta de cripto. Por isso que eu continuo acreditando que 2025 ainda vai ser um ano positivo para o mercado cripto e por isso que eu tenho aquela visão de Bitcoin negociando entre 150 a 200 mil dólares. Fora que tudo isso que eu falei para vocês são só fatores externos ao mercado. Tem os fatores internos ainda, que eu preferi não comentar nesse vídeo porque são coisas que podem acontecer e podem não acontecer. O mercado cripto ele pode, nesse ano, chegar num outro patamar em termos de usabilidade. Hoje, cripto ele é visto como um investimento de risco. As pessoas usam cripto para especular. Vou especular, quando os juros caem, eu vou investir em ativos de risco, Bitcoin, especulação, etc, etc. A gente ainda não tem muitos motivos internos do mercado que façam as pessoas investirem em cripto por conta do que está acontecendo dentro de cripto. E existe a possibilidade do mercado evoluir dentro desse ponto ao longo desse próximo ano. Novos produtos, cripto sendo lançados, integração de cripto com redes sociais utilizando blockchain de alguma forma para fazer pagamentos principalmente, e o que vem sendo discutido como possível novo produto, nova inovação dentro de cripto, a junção de inteligência artificial com o mercado cripto. Mas eu não quis entrar tão a fundo em relação a isso, porque eu já fiz muitos vídeos sobre esses tópicos aqui no canal e é algo que a gente não consegue avaliar de um ponto de vista de medir a probabilidade de que isso vai acontecer. Pode ser que aconteça esse ano, pode ser que não aconteça, 50-50 de possibilidade. Mas o que é mais importante a gente fazer, o exercício que nós devemos fazer como bons investidores, é entender catalisadores positivos e negativos, entender a força e a probabilidade de cada um acontecer e balancear, com base nisso e naquilo, os próximos 12 meses podem ser positivos ou podem ser negativos. Eu prefiro fazer esse tipo de análise do que olhar um gráfico e falar, o último ciclo se comportou assim, 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 subiu naquela época, então vai subir agora, portanto, o Bitcoin vai bater 160 mil dólares em março. Não acredito em quem faz isso. Mas do outro lado da moeda, como eu falei, tudo é uma balança. A gente tem os catalisadores negativos também. Não é uma certeza que o Bitcoin vai bater 150, 200 mil dólares. Eu acho que tem uma boa probabilidade disso acontecer. Tem uma probabilidade menor do Bitcoin cair ao longo de 2025. E ao longo dos próximos vídeos eu vou fazer um vídeo falando só sobre os catalisadores negativos. O que pode fazer com que 2025 seja um péssimo ano para cripto. E tem probabilidade disso acontecer. Por isso, se inscreve aqui no canal para você não perder esse próximo vídeo. A notificação aqui embaixo, você acionando a notificação, você vai ser avisado quando esse vídeo sair. E deixa aqui embaixo também o seu feedback. Eu gosto muito de ouvir o feedback de todos vocês, entender o que vocês gostam, o que vocês não gostam do meu conteúdo e também sugestão de próximos vídeos. Aqui no canal eu sempre tento variar, fazer vídeos de cripto, fazer vídeos de altcoins, fazer vídeo de previsão macroeconômica, para que eu consiga ajudar vocês a investirem do jeito certo e que vocês consigam observar o mercado cripto sobre diferentes visões. Fechado, pessoal? Até o próximo vídeo e muito obrigado pela audiência.